Lançado em 23 de julho de 1991, Sonic 1 conseguiu bater de frente com a concorrência, construindo uma das franquias mais conhecidas dos videogames. E graças ao seu grande sucesso, esse jogo acabou sendo portado para várias plataformas, incluindo coletâneas como Sonic Jam, Sonic Mega Collection, Sonic Origins e por aí vai. Entre elas, também foi lançado um port de Sonic 1 para Game Boy Advance, que veio com forma de comemoração aos 15 anos da franquia. Porém, o que era para ser só um relançamento como qualquer outro, na verdade foi um port mal feito, que consegue uma experiência bem pior se comparado com a versão original de Mega Drive. Não é à toa que ele é considerado por muitas pessoas como um dos piores jogos de toda a franquia. Por isso, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco da minha experiência com Sonic the Hedgehog Genesis, sem dúvidas a pior versão de Sonic 1 já criada. Sem mais enrolação, e bora começar. Fala aí pessoal, aqui é o Cade e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar a falar do jogo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em março de 2001, a SEGA acabou descontinuando seu console chamado Dreamcast, devido a alguns fatores como as vendas que estavam bem baixas e também a concorrência. Por isso, a empresa acabou saindo da produção de consoles e começou a apenas produzir jogos para outras empresas. Entre eles estavam portes de jogos antigos, e em novembro de 2006 foi lançado Sonic the Hedgehog Genesis, um port de Sonic 1 para Game Boy Advance. Esse port ficou bem conhecido na fanbase por ser mal feito e estragar muito a experiência criada no jogo original, e agora você vai entender o porquê disso. Começando o jogo, nós temos a tela de título clássica, só que redimensionada para ficar um pouco menor, até para poder caber melhor na tela do GBA. Apertando Start, você tem algumas opções como modo original, um modo aniversário e as opções do jogo mesmo, no caso para ativar ou desativar as músicas e efeitos sonoros. No modo original, você tem a gameplay padrão do Sonic 1, já no modo aniversário, a única diferença mesmo é que você pode usar o Spin Dash, e só. Não era mais fácil só incluir uma opção simples para ativar ou desativar o Spin Dash? Bom, pelo menos em ambos os modos o jogo salva seu progresso. Diferente do jogo original, que se você perde todas as suas vidas e continues, você vai ter que recomeçar tudo do zero. Aqui o jogo é salvo por zonas, ou seja, se você tomar um game over na Labyrinth Zone no ato 3, quando você entrar no jogo de novo, você vai voltar pro ato 1 e terá que continuar tudo de novo. Acho que poderiam ter feito igual no Sonic Advance, onde o jogo salva por atos. Assim você pode escolher o ato que você estava sem nenhum problema. Agora, entrando no jogo... Tá. Aquele sonoro até que não tá tão ruim assim. Ela é meio ok pra falar a verdade. Eu só acho que esses instrumentos deixam as músicas bem repetitivas e genéricas. Não tem muita variedade, sabe? Na Labyrinth, por exemplo, parece que a cada vez que eu ouço essa trilha vai ficando mais e mais chata. Talvez eu esteja exagerando, mas convenhamos que a trilha sonora do Mega Drive é 1000 vezes melhor do que essa trilha aqui. Além disso, nós temos outras coisas como os efeitos sonoros, que são um show de horrores. Por exemplo, o Sonic respirando uma bolha de ar e... Que era pra ser isso, velho? Ou o som do Sonic tomando dano, ou até passando de fase. Cara, esses sons são muito esquisitos, velho, na boa. Os gráficos aqui foram retirados do jogo original, e ironicamente essa é a única parte realmente boa desse jogo. De vez em quando tem algumas mudanças aqui e ali, como os interruptores que tiveram sua cor trocada, sei lá por qual motivo. Mas também houveram alguns erros ridículos, tipo os sprites das molas que aqui ficaram de cabeça pra baixo. Até agora eu me pergunto como que isso foi possível. Sem contar que algumas animações foram mal implementadas, tipo Sonic dando uns pulinhos com só uma ladeira, velho, não tem como tancar isso. E como se isso já não fosse bastante, agora a gente entra no real problema desse port, a jogabilidade. Cara, explorar as fases aqui é um inferno. Muito disso porque o framerate é muito instável e fica lagando toda santa hora. Por causa disso, o Sonic fica lento em vários momentos, sem contar o pulo dele que fica super pesado. Parece mais que eu tô andando na lua. Sabe aquela plataforma que tinha no início da Spring Yard? Então, no port se torna impossível de se alcançar, já que o Sonic fica tão pesado quanto uma bola de boliche. Pior do que isso é na Labyrinth, onde você passa a maior parte da fase submerso, e o que já era lento fica ainda mais devagar. Até tem alguns momentos onde você consegue alcançar uma velocidade legal, e nessas horas a velocidade se mantém mesmo que você bata em uma parede. Então quando você não tem mais parede para encostar, o jogo te joga pra frente sem aviso, de uma forma nem um pouco natural. Também vai lembrar que qualquer coisa que você faça impacta o jogo negativamente. Se você pular, larga o jogo, quebrar monitores, larga o jogo, destruir inimigos, larga o jogo, tudo nessa desgraça larga o jogo. Inacreditável. Até mesmo a música faz o jogo lagar, cara. Parece que esse jogo tá sofrendo pra continuar vivo. Outra coisa que atrapalha muito aqui é a tela do GBA, que como você já dá a imaginar é muito menor do que a do Mega Drive. E como os gráficos não foram adaptados para nova resolução, você tem esse zoom maldito que ocupa a tela inteira.
fazendo ser muito difícil de reagir aos inimigos que aparecem na sua frente. Falando em inimigos, por algum motivo as hitbox deles são bem maiores do que deveriam. Tá ligado aquele caranguejo da Metrópolis que enche o teu saco por causa da sua hitbox gigante? Pois é, agora imagina isso só que em todo inimigo do jogo. Meio legal, né? E pra terminar, um fato intrigante que eu quase me esqueci e foi me lembrado por um amigo, é que a engine desse port foi pega de outro port de Sonic 1. Eu me refiro ao Sonic the Hedgehog Mobile, um port lançado em 2005 para Java. Porém, diferente da versão de GBA, o jogo roda bem melhor aqui, mesmo sendo um trambolho que rodava apenas em celulares antigos. Agora, o porquê esse port ficou tão cagado mesmo usando uma engine decente é no mínimo curioso. E esse é Sonic the Hedgehog Genesis, port que pega tudo que Sonic 1 fez de bom e joga no lixo. Cara, esse jogo foi tão frustrante pra mim que eu nem cheguei a zerar ele. Eu literalmente abri 2 lives só pra jogar ele e acabei desistindo na labirinte. As músicas são meio ok, os gráficos são bons já que não houveram mudanças, e a jogabilidade é lenta e travada, com o jogo sofrendo pra tentar rodar isso de forma minimamente decente. O pior de tudo pra mim é pensar que esse port poderia sim ter sido muito melhor, e a sensação que eu tenho é que ele foi feito às pressas. Inclusive, em 2007 o Stealth, que anos depois trabalharia em Sonic Mania, fez um port de Sonic 1 do zero pra Game Boy Advance. E cara, o jogo funciona muito melhor aqui. Os controles são bons e o jogo roda lisinho sem grandes problemas, enquanto a própria SEGA não conseguiu fazer isso, talvez por falta de tempo ou por outros motivos que nós não sabemos. Agora, se você realmente pretende jogar Sonic 1 em toda sua glória, pega a versão original de Mega, ou até mesmo o remaster para mobile, que com certeza você vai ter uma experiência bem melhor do que jogar esse port horroroso. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser ajudar a gente, não deixe de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Inclusive, muito obrigado pelo apoio que a gente teve no vídeo sobre o Sonic Jam Game Con. Realmente foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer. Obrigado também ao pessoal das lives, que tá sempre comigo acompanhando e dando sugestões de jogos. E se você quiser, também pode dar uma sugestão de vídeo aqui nos comentários, pode ter certeza que eu vou estar lendo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.